Vamos falar do atendimento ao C. Já tratamos o X. Ao chegar aqui, eu já tenho que ter tratado as lesões exsanguinantes. Já tenho que ter deixado a via aérea do paciente PERV, estabilizado a cervical dele. Já tenho que ter tratado os problemas que estavam atrapalhando a boa ventilação do meu paciente, como tórax instável, pneumotórax simples ou hipertensivo, dentre outros. Existem outras lesões torácicas, mas eu procurei focar nas principais. E aqui eu cheguei na avaliação da circulação com controle de hemorragia. Aqui, pessoal, nós vamos tratar as hemorragias menores, que não eram aquelas hemorragias, aquelas lesões exsanguinantes, aquela hemorragia externa grave. Só para diferenciar aqui, eu tenho hemorragia capilar, que era aquela causada por pequenos capilares que ficam abaixo da superfície da pele, que geralmente ficam nas extremidades. Eu tenho hemorragias venosas, que é causada por lesão em vasos mais profundos, que são as veias, que geralmente são contidos com pressão direta. E eu tenho as hemorragias mais importantes, que são as hemorragias arteriais, que é causada geralmente por laceração completa ou parcial das artérias, que são de difícil controle, como a gente já discutiu, e aí eu tenho um sangue mais vermelho vivo, né? Tem mais oxigênio, enquanto que na hemorragia venosa o sangue ele parece um pouco mais opaco devido a ter menor quantidade de oxigênio, que é o que dá brilho ao sangue. O que é que nós vamos avaliar no C? No C nós vamos avaliar o estado geral do paciente, vamos avaliar pele, pulso, perfusão do paciente. Isso inicialmente, né? Então nós vamos avaliar como é que está o pulso do paciente. Aqui não precisa saber a pressão, eu quero só saber pulso, avaliar pulso. Então vou avaliar os pulsos radiais, vou avaliar pulso radial. O que eu estou procurando? Saber se esse pulso radial do paciente está diminuído em intensidade, está diminuído também em frequência, mas intensidade. É um pulso fraco, é um pulso que está presente, mas ele é fino, filiforme. Então, pulso ausente, pulso fraco ou pulso filiforme indicam que o meu paciente ele está hipotenso. Eu não preciso saber qual o valor da pressão para determinar que meu paciente está hipotenso. Isso é uma avaliação qualitativa. Aqui é qualitativa a avaliação. Então, vai lá nos pulsos bilateralmente, nos pulsos radiais e verifica a qualidade desses pulsos. Verifica que esses pulsos estão presentes e, de novo, procura por alterações como ausência de pulso radial presente mais fraco ou pulso, principalmente também os pulsos aí diminuídos em intensidade. Olha também a cor da pele. Um paciente que está em choque é um paciente que vai estar com a pele fria, sudoreica, é um paciente que vai estar com a pele pálida também, pode estar com a pele pálida. E eu vou olhar tanto a cor como a umidade da pele. São os aspectos também a serem avaliados. E avalia também o tempo de enchimento capilar. Ele é um ótimo indicativo da perfusão do paciente. Está chegando oxigênio na periferia, o tempo de enchimento capilar, avaliado através da compressão, por exemplo, do leito ungueal, é um excelente indicador para a gente nesse sentido. E aqui, pessoal, eu vou realizar o controle de hemorragias externas, que ainda houver, se ainda houver, mas eu vou buscar principalmente sinais de choque, que são sinais principalmente de hemorragias internas, que eu não estou vendo. Hemorragias de cavidades de órgãos ou de vasos importantes no interior do tórax ou abdômen do paciente. Ou pode ser até também de ossos longos, mas eu vou procurar sinais de choque. Procure sinais de choque. Esse é o grande lance a ser atentado na avaliação do C. O paciente em choque, e aqui nós temos os graus de choque, considerar que o doente vítima de trauma e choque, ele apresenta choque hemorrágico. Acabou de sofrer um trauma. Tem sinais de choque? Esse choque provavelmente ele é de origem hemorrágica. Ele é hipovolêmico? Sim. Mas não existe só um tipo de choque hipovolêmico. Ele é um choque hipovolêmico de origem hemorrágica. Considere isso na vítima de trauma. Fazendo uma revisão rápida aqui dos níveis de choque, nós temos o choque classe 1, em que o paciente perdeu aproximadamente 15% da volemia, e esse paciente ele vai ser monitorizado. O paciente ele vai ter poucas alterações, ele vai ter a frequência cardíaca dele ali vai estar normal, perda de sangue dele ainda não foi significativa para que ele tenha grandes repercussões hemodinâmicas, a pressão ainda provavelmente não vai ter uma queda significativa, também vai estar com a respiração ali normal, a urina, débito urinário também normal, e escala de Gomes de Glasgow ainda normal. Um paciente que não tem grandes alterações. Agora, quando eu já tenho de 15% a 30%, que é um choque grau 2, que é um choque que a gente chama de médio, né? Aqui eu já tenho que a frequência cardíaca do paciente começa a se alterar. A pressão ainda se mantém, ainda pode se manter ainda com a pressão não hipotensa, como é que eu digo, mas já vai ter uma queda do pulso, a pressão de pulso. Frequência respiratória se mantém normal, débito urinário normal e o nível de consciência ainda se mantém normal. Agora observem, quando eu chego, né? E observe que ele também não necessita, pessoal, de produtos sanguíneos, de plaqueta, de concentrado de hemácia, não precisa. Pode ser possível? Sim, mas não necessariamente. Não necessariamente. Agora, no classe 3, em que o paciente já perdeu acima de 30% até 40% da volemia, esse paciente, pessoal, já tem taquicardia, ele já tem queda de pressão, inclusive periférica, ele já tem pulso, pressão de pulso diminuída, ele já tem taquipneia, já tem dispneia, ele já tem
alteração de débito urinário, já tem rebaixamento de nível de consciência e esse paciente já vai precisar provavelmente de reposição de sangue ou de produtos do sangue. Ele não vai só estabilizar normalmente com soro fisiológico. Então, por que é importante a gente conhecer os graus de choque? Para que na minha avaliação, ao identificar o choque 3 e 4, de classe 3 e 4, eu identifique que esse paciente é um paciente grave. Ele é um paciente que eu não vou conseguir estabilizá-lo somente na cena usando o que eu tenho. Ele já vai precisar de transfusão de hemocomponentes. E isso para o socorrista é algo fundamental. Não perde tempo na cena. Você faz as medidas iniciais e remove o mais rápido possível esse paciente para um centro de trauma onde ele vai ter, ou para um local onde eu conseguir ali hemocomponentes para estabilizá-lo inicialmente. E o choque 4 é quando eu tenho uma perca da volemia de mais de 40%. Esse paciente já vai ter uma taquicardia significativa, uma queda de pressão também importante e aumento de frequência respiratória também vai estar dispneico, porque ele já vai ter um débito urinário bem diminuído. Vocês estão vendo aqui, o débito urinário vai estar de menos de 10 ml por mEq por litro, ou ausente, tá certo? E uma escala de Glasgow também diminuída. Então, o paciente confuso é aquele paciente que está choque grau 3 ou 4. Confusão, geralmente, a gente só tem no paciente grau 3 ou 4. Dispneia, você pode ter em vários, né? 2, 3 ou 4, mas lembrar disso aí. Aliás, taquicardia, e o paciente vai estar dispneico, taquicárdico e hipotenso. Esse é o teu paciente. E ele pode precisar, sim, de hemocomponentes, lembra disso. Tratamento inclui medidas de suporte no pré-hospitalar. Esse paciente a gente vai pegar um acesso e aí lembrar que soro não é sangue. Você não vai encharcar o teu paciente com soro. Hoje em dia a gente faz no máximo 1000 ml no pré-hospitalar, mas na realidade você vai fazer uma reposição volêmica guiada pela resposta que o paciente te dá. Eu não quero que a pressão dele fique normal. Eu quero que a pressão sistólica fique ali em torno de 80, 90. A gente chama-se reposição volêmica por controle baseada, né, pela resposta do paciente. Ou seja, que é reposição por controle de danos. Então, eu vou interromper o sangramento, se o sangramento houver, pare a hemorragia, é a medida inicial, vou realizar acessos venosos, e aqui não necessariamente mais 2, não é mais 2, aí é uma correção a fazer nesse slide, tá certo? Considere isso aqui. Você vai pegar um acesso venoso e não precisa ser um gel 14 a 16, pode ser um gel 18. Tudo isso para evitar que você dê muito volume para o seu paciente, dê muito soro para o seu paciente, tá bom? Soro não é sangue. A gente vai fazer a reposição volêmica inicialmente com cristalóide, pensando aí no máximo 1 ml, mas não é assim, é 500, reavalia o paciente, reavalia a resposta dele, respondeu bem aos 500 ml, tá com a sistólica ali entre 80 e 90, não necessita fazer mais 500, vai tateando, vai guiando a resposta do teu paciente, porque se você aumenta a pressão do paciente, pessoal, você também aumenta sangramento, se você não controlar a hemorragia, você vai aumentar sangramento, portanto aumenta a mortalidade, e soro não é sangue. Por exemplo, se eu dou muito cristalóide para o meu paciente, soro fisiológico, e se for o soro, se não for o Ringer, se for o soro fisiológico comum, ele tem muito cloro, então vai produzir, além de uma hemodiluição dos fatores de coagulação, porque eu vou ter um volume muito grande, vai diluir os fatores de coagulação que ainda tem no sangue circulante do paciente, eu vou ter também uma acidose hiperclorêmica por conta do excesso de cloro. Então o soro não é sangue, quem está sangrando precisa de sangue. Com medidas iniciais nós vamos tentar manter essa pressão do paciente ali entre 80 e 90, mas isso não vai resolver o problema definitivo. O problema definitivo provavelmente só se resolve na mesa, no centro cirúrgico. Se a perda sanguínea é significativa, já vimos, choque grau 3 ou 4, esse paciente vai precisar de hemocomponente. E prevenir a hipotermia e a acidose. A tríade letal do trauma, o chá da tríade letal, coagulopatia, hipotermia e acidose. É isso que mata a vítima de trauma. Vamos lembrar disso. Como já falei, reposição volêmica preferencialmente Ringer aquecido, 39 graus Celsius, se tiver como aquecê-lo. Não faz mais de 2 litros, você faz ali 1 litro, ou no caso da criança, faz 20 ml por quilo, ok? E fica tateando, fica observando a resposta do paciente. Lembra, eu não quero que ele fique com a pressão 12 por 8, quero que ele fique com a sistólica ali de 80 a 90, que é suficiente para fazer uma boa perfusão desse paciente. Agora, somente uma observação aqui, pessoal. Se o nosso paciente foi vítima de TCE grave, isso aqui não se aplica. A vítima de TCE grave, eu não posso deixar que ele faça hipotensão, mas tem que evitar a todo custo. Um episódio de hipotensão já é drástico para a vítima de TCE grave, mas para a vítima de TCE grave, eu tenho que deixar uma sistólica ali em torno de 100, 110. Então, nesse caso, a sistólica dele é um pouco maior do que na vítima de outros traumas, tá bom? Então, ele não pode fazer hipoxemia também cerebral. Então, eu tenho que oxigenar esse cérebro, eu tenho que garantir uma oxigenação adequada desse cérebro. Então, a sistólica aí, no caso, tem que ficar entre 100 e 110. Lembra disso. No TCE grave muda. Então, a reposição volêmica no TCE grave, ela vai ser um pouco mais agressiva. Considerar, então, vasopressores também. E aqui, principalmente, o uso da noradrenalina,
se houver tempo e disponibilidade para isso, para manter a pressão desse paciente. Para quem trabalha no intra-hospitalar, em alguns hospitais, que tem banco de sangue, que tem protocolo de transfusão maciça, eu estou utilizando aqui como referência do Instituto José Frota, que é o nosso grande centro de trauma aqui em Fortaleza, mas o do teu local, a tua cidade, teu estado, também tem um protocolo de transfusão maciça deles. O PTM, né, vai ser acionado no caso daquelas vítimas, como já vimos, que estão em choque classe grau 3 ou 4, geralmente. Choque severo. Frequência cardíaca maior do que 110, pressão sistólica menor do que 90, um FAST positivo ou pacientes com trauma penetrante, principalmente hemorragias ocultas, não controladas. Se 2 ou mais desses critérios aí estiverem presentes, ou basta o julgamento clínico do profissional de saúde, se ele considera que o paciente ele já está, por conta da hemorragia, hemodinamicamente comprometido, ele pode acionar o protocolo de transfusão maciça da tua unidade hospitalar, mas basta 2 ou mais critérios desse aí. Pessoal, no fundo é um paciente muito hipotenso, muito taquicárdico, um paciente que tem uma hemorragia identificada no FAST, né, uma possível hemorragia ali, um sangramento, se tem líquido livre na cavidade abdominal ou torácica, provavelmente a gente considera no ambiente de trauma como sendo sangue. Bom, geralmente as estratégias são, quando é que eu considero que o paciente precisa de transfusão maciça? Pessoal, quando o paciente precisa de 10 unidades de concentrado de hemácias nas primeiras 24 horas, ou quando ele precisa de 4 unidades em 1 hora, a gente diz que esse paciente precisa de um protocolo, precisa de transfusão maciça. O uso de plasma fresco congelado e plaqueta deve ser precoce. Hoje em dia a gente sabe que a gente tem que repor, além de hemácias, tem que repor plaquetas, tem que repor os fatores presentes no sangue de coagulação. A infusão menos agressiva de cristalóide, de soro fisiológico de ringue, a gente já falou. Transfusão, ela tem que ser feita na proporção de 1 para 1. 1 para 1, ou seja, um concentrado de hemácias, um plasma fresco congelado, um concentrado de plaquetas. Também, como uma medida interessante, o estudo CRASH 2 trouxe para a gente o uso do ácido tranexame. Esse estudo foi realizado entre 2005 e 2010 com um N muito significativo de pacientes, mais de 20 mil pacientes vítimas de trauma, e que demonstrou redução de mortalidade dessas vítimas se for administrado precocemente o ácido tranexame. É para qualquer vítima, Jean? Não, não é. A vítima é em uso de vítimas de trauma com hemorragia importante, aquelas hemorragias grau 3 ou 4 que eu falei para vocês. O paciente está muito taquicárdico, PA menor do que 90, sistólica, ou uma frequência cardíaca maior do que 110. Está muito taquicárdico ou muito potência. É nessas condições que a gente vai utilizar. Hemorragias graves, 3 ou 4. Como é que é esse uso desse ácido? Eu posso fazer o ácido a qualquer momento, o ácido tranexame? Não, pessoal, não pode. Os estudos só trazem benefício em até 3 horas após a lesão. Então, antes de administrar o ácido tranexame, pergunte quando foi o trauma do paciente. Está com 3 horas ou menos? Ok. Mais de 3 horas não há benefício. Aumenta o ressangramento do paciente, o risco de ressangramento. Dose de ataque, 1 grama em 100 ml de soro fisiológico. Lembrando que cada ampola de ácido tranexame tem 250 miligramas. Então, para dar 1 grama tem que ser 4 ampolas. Geralmente, a gente faz 4 ampolas no soro de 100 para correr em 10 minutinhos. Isso é a dose de ataque. Imediatamente a dose de ataque, a gente faz uma dose de manutenção, que é 1 grama também, só que agora em 200 ml de soro para correr em 8 horas. E a gente já bota para correr em bique aí. Em alguns hospitais, a gente tem dispositivos e tratamentos que não estão disponíveis no ambiente pré-hospitalar. Vocês estão vendo uma máquina aí, que é uma máquina que propicia a recuperação de sangue durante a cirurgia lá no trauma. O paciente está sendo operado. O que essa máquina faz? Ela recupera o sangue do próprio paciente. Esse sangue é tratado e ele é devolvido ao paciente. Olha só a maravilha que é isso. Então, é uma prática cujo procedimento envolve a recuperação de sangue perdido durante a cirurgia e a reinfusão. Ela elimina a transmissão de doença, ela minimiza risco de aloimunização, uma vez que é o sangue do próprio paciente. Risco de reação transfusional não tem, aqui muito pouco. Muito provável, improvável. E ela é essencial para paciente com grande sangramento, em que eu preciso de grande volume de reposição de concentrados de hemácia, de plaqueta. E aí, geralmente, às vezes não tem no banco de sangue. Então, pessoal, é uma medida em algumas unidades hospitalares que é fantástica. Então, o RIOS, recuperação intraoperatória de sangue, dentro do hospital, principalmente no trauma torácico-abdominal, que são cirurgias extensas, onde o paciente tem muita perda volêmica, perda de sangue mesmo, você usa, é uma estratégia fantástica de tratamento aí para vocês em algumas unidades. Aqui uma equipe nossa, né, o pessoal aí do protocolo de transfusão maciça do IJF, um hospital de trauma, que é referência aqui, junto com a equipe do SAMU.